Aí a última, que eu acho mais interessante, né? O Keter, a coroa. Né? Essa 10ª praga, a praga do primogênito. Né? Onde a gente consegue ver que o seguinte: os faraós, quando eles nasciam, eles eram adorados pelos egípcios como uma espécie de o maior deus egípcio de todos, porque ele estava encarnado. Eles entendiam que ele era o filho desses outros deuses que eles seguiam, mas quando ele se encarnava, ele tomava uma espécie de alto posto, onde eles olhavam para ele de uma maneira diferenciada. Né? Eles acreditavam que ele era o próprio filho de Ra, por exemplo. Entendendo que Ra é uma entidade maligna, podia até ser, sim, no mundo espiritual, filho dessa entidade que veio para cá, né? Digamos assim, tá? Manifestado em carne e osso para os egípcios. Então, essa praga, depois da praga das trevas ter sido tirada, o faraó ele tomou a posição de negociar com Deus e ofereceu a Moisés um outro acordo. Ele tentou fazer um outro tipo de acordo. Visto que praticamente todos os animais egípcios tinham sido consumidos pelo julgamento dele, o faraó ele consentiu o pedido de deixar o povo ir. Mas eles deveriam deixar os animais para trás. Ainda tinham que deixar os animais para eles, porque eles tinham sido, digamos assim, prejudicados, né, pelo que tinha acontecido. E essa oferta, obviamente, inaceitável, né? Os animais eles iam ser usados para sacrifício ao Eterno, né? E então ocorre essa última praga, que é a praga dos primogênitos. Deus é quem controla o começo e o fim das coisas. Tá? E essa última praga é a morte dos primogênitos egípcios, onde há uma entidade. Um dia eu vou falar sobre essa entidade chamada de morte, onde até mesmo os anjos, tá? Os anjos do mal, eles têm um tipo de temor. Tá? Existe uma entidade, algo conectado ao caos, tá? Onde até mesmo essas entidades eles possuem temor, né? Temor dessa entidade. Tá? Um dia eu posso falar isso. Por isso que você percebe que Deus às vezes ele permite, ele solta esse tal anjo da morte. Tá? Não confunda com Samael, o anjo da morte, Satanás, porque também é chamado de anjo da morte, mas é uma espécie de morte como se fosse um tipo de ser que causa punição, tanto para os anjos bons ou maus, onde a cultura hebraica eles diziam que até mesmo os demônios eles tinham um tipo de respeito por esse tipo de entidade, eles não têm poder. Pode ver que essa entidade começa o quê? Matar os primogênitos. E é dito o seguinte, tá? Onde há uma revelação ligada a essa coroa, a Sefirat, que é a questão do reino, tá? Onde o primogênito seria aquele que reina e seria o maior de todos. Para o panteão egípcio, como eu disse, o faraó era considerado sempre uma espécie de o maior entre todos, porque era o Deus que estava encarnado. E aí aquele que assumiria o seu trono, por consequência, sendo o maior também. E aí Deus humilha o faraó, arranca o seu primogênito, como dizendo assim, eu tenho poder sobre todo o panteão, sobre você, sobre a sua geração, e aí eu vou humilhar você. É o que eu compreendo que, após isso, depois, quando o povo de Israel é perseguido, Deus abre o Mar Vermelho, e aí eu entendo que a própria figura do faraó sucumbe sim, morre, não permanece viva, sucumbe nas águas do Mar de Juncos, chamado Mar Vermelho, né? Mas é chamado de Mar de Juncos no hebraico. Então, pessoal, vocês compreenderam aqui esses tipos de paralelos, as dimensões, cada entidade egípcia sendo humilhada, com cada praga que foi colocada sobre o Egito, né? Estão ligadas a entidades maiores, inclusive, por exemplo, o primogênito do faraó, eu entendo que seria um serafim, ligado à última Sefirá, e que ele nasceria ligado, por isso que eles sempre usavam uma coroa com uma serpente, porque eles entendiam que eles eram como serafins caídos, antigos, né? A serpente é o símbolo dos serafins, tá? Por isso que Satanás ele era um serafim, querubim, príncipe, e vários tipos de títulos ali que ele possuía, ou seja, ele tinha todas essas hierarquias angelicais antigas, mas ele chutou o balde, né? E ele tinha essa elevação grandíssima, e por isso que ele foi deposto de seu status. Aí que tá alguém dizendo, por isso que os primogênitos são os que nascem depois e não primeiro. Ah, sim, agora sim a Isabela está comentando. Eu compreendo que isso faz alusão exatamente ao padrão celestial do que ocorreu nos céus, tá? E isso não desmerece em nada, absolutamente nada, a figura de Cristo, tá? Eu compreendo que é isso que foi apresentado. Agora,
Existe também um entendimento que eu guardo comigo, e eu entendo que é possível, que Cristo, ele sim, ele pôde estar escondido com o Pai e a Ruach HaKodesh, né? Mas eu entendo que sim, ele é posterior. Por quê? Porque no Apocalipse 12 você vê claramente que aquela mulher, né, vestida de sol e lua e tal, é a figura do Espírito Santo. E quando é decidido que ela vai gerar alguém que vai substituir aquele que já estava, ou seja, vai lá nascer esse filho varão, o dragão já existe, o dragão já é adulto, e ele quer o quê? Matar, né? Aí o pessoal sempre conecta aquilo com a figura de Maria, só que aquilo são símbolos celestiais do momento celestial. Uma coroa de estrelas, de 12... Maria não tem nada a ver, por exemplo, com a coroa de 12 estrelas. Não tem nada a ver aquelas questões de sol e lua, etc. A não ser quando você vai compreender que aquilo é a figura celestial ligada ao Espírito Santo. Tá? Porque o Espírito Santo está ligado ao Shabat, à lua, a questão do sol, da glória, o esplendor. E aí você vai entender que aquela mulher, sim, representa a figura do Espírito Santo, que por sua vez, Maria sim tipifica o Espírito Santo, tá? Mas ela aqui de maneira terrena, aí sim, ela teve seu filho, foi perseguida da mesma maneira. Por quê? Porque lá nos céus ocorreu essa perseguição. Ou seja, Satanás, quando ele percebeu que o Eterno iria fazer uma nova dimensão e um novo ser iria ser o herdeiro, ele, não, eu não quero. Uma guerra se estabelece. Compreendem, pessoal? Os paralelos é simples, o texto está ali. E é quando há uma guerra celestial e ele quer continuar sendo esse primogênito, ele quer continuar sendo esse que mantém, que tem o controle. Aliás, quando você analisa a história de Caim e Abel, entendendo que a figura de Abel tipifica completamente a figura de Jesus e Caim tipifica completamente a figura de Satanás, uma das coisas que poucas pessoas percebem é que Satanás ele quer continuar sendo o primogênito, da mesma maneira Caim ele quer ser esse primogênito, por isso que ele faz questão de fazer uma espécie de sacrifício, só que ele afronta a Deus. E ele quer ser esse sacerdote, ele quer continuar e ter a primazia. Só que Deus não o aceita, né? Por quê? Porque ele queria ter o domínio sobre Abel. Deus permite o domínio sobre os filhos de Adão? Sim, mas ele é temporário. Isso aí vai se acabar. Por isso que a Escritura fala que o dragão ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Ou seja, Satanás sabe que pouco tempo resta para ele.